Aula de Yorubá por correspondência do professor Gilberto Baraúna. Ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan é lobom. Alabá, aladê, lalá, atibolá. Alabá lu ilu. Aladê na lu ilu. Lalá njo. Bola na njo. Lalá atibolá, jo dara dara. Alabá, ati aladê, rerim. Lalá atibolá na rerim. Olê uó ilê lalá. Ialalá kibue. Olê saló. Olopacan olê. Omu ajaló. Ajá olopá lê olê. Ajá olopá mu olê nã. Olopá mu olê nã. Loci ibi agó olopá. Ẹ̀kọ́ kede lelobom. Chegunde. Chegun xexete idalé-de. Chegun tiwani idalé fun ọdún mẹ́ta. Xolá, chitu, ati àwọn ọ̀rẹ́ púpọ̀ niwalatiki. Chegun niabá ọmọ Achabi. Achabi ṣe àṣẹ fún Ṣẹ́gun. Ó jẹ́ àṣà àwọn Yorùbá láti ṣe àṣẹ bí wọ́n bá ń ṣe àṣẹ àríwá bí èyí. Achabi gún iyán, òrò, ọkà, ọ̀sẹ̀, ìrẹsì. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ni ó wá láti bá Achabi ṣe àríwá náà. Ìní àwọn àbúrò Ṣẹ́gun dùn púpọ̀. Achabi dá aṣọ titun fún wọn. Ọba ìlú gángan àti ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ fún wọn. Ẹ wò ó bí àwọn àbúrò Ṣẹ́gun ti ń jó. Ẹ̀kọ́ kẹtàlélọ́gbọ̀n. Àṣírí ọ̀lẹ tú. Bàbá kan fẹ́ mọ tani jí ọwọ́ rẹ̀. Ó gé igi ìwọ̀n ìgúnpá kan fún ènìyàn kọ̀ọ̀kan àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀. Ó ní igi tí ó lè yóò fi ìwọ̀n ìka kan gùn jù ní ọjọ́ kejì. Ó lè yára lọ gé ìwọ̀n ìka kan nínú igi tirẹ̀. Ní ọjọ́ kejì, igi tirẹ̀ kúrú jù yòókù lọ. Àṣírí tú. Ẹ̀kọ́ kẹrìnlélọ́gbọ̀n. Ènìyàn ń ro ibi, Ọlọ́run ń ro ire. Ní ìgbà kan, ọkùnrin kan ń jà fún ìlú rẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá ọkùnrin náà purọ́ mọ́ ọlọ́dọ̀ ọba. Báyìí ni ọba lé kúrò ní ìlú. Ṣùgbọ́n ní ibi tí ọkùnrin náà lọ, nǹkan rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dára. Ó di ọlọ́lá, ó di ọlọ́rọ̀. Ó wá padà láìpẹ́. Ó tún di igbákejì ọba. Ẹ̀kọ́
Carum de Logodi, Dada Ati Alaba, Dada Ati Alaba, Ri Ibacani no Ibu, Dada Cobue Ibana, Oló Sofum Babare, Oko Aboecan Ibana Wa, Alabasi Ibana Wo, Oba Abon Ibalé Ati Ibuinibe, Ibuini Mo Alabalese, Abon Fomó Onloju, Ibalé Lemo Onlowó, Eko Kerin de Logodi, Otitó Joba, Nilucan Ofemot, Tanije, Olotitoju, Latifidje Obawon, Ompue Boboilu Sinu Obagan, Tiokun Fun Orun Ishura, Obatiotiku, Ni Ojokedi, Enikan Xoxo, Nicodi, Cancane no Orun Ishuranã, Omu, Sifi Je Obawon, Eko Keta Din Logoji, Bola Lorai Guini Oja, Nyojokan Bola Lo Oja Oferaigi, Igna Popupo, Omnican Koni Leru, Badeba Ni Ibitioura Igna Loja, Ia Onigibabola Fiocun de Igna, Badebewe Ru Omba Bolaru Lo, Laipue Orumbere Siwo Badepupo, Bolabedada Kioran Lowovier, Dadaba Osibabola Ru de Ile, Eko Kedi Din Logodi, Adje Umbe Bola, Adje Atibola Xere Ni Ibixe Babawon, Uan Roachó, Chubon Koé Gelelara, Oxucam Pere Nibola, Xexetioko Wonde, Biwonti Xere, Adje Buti Chubutan, O Binuló Chubon Adje Faa Pada, O Bé, Eko Cocandin Logodi, Ixé Omundeni Ouro, Bi Omunde Badi, A Iara Boju, Awa Orintopue, Afitum Nunche, Biaba Situmwa Nibe Lodede, Aba Odore Lowarawara, Asifi Owo Ki Ton Tirele, Omon Tosun Silet Lodede, Toji Tikomo Ileba, Shebi Omon Lassan Nikapwe Luon, Eko Ogodi,
Ni Ojocan, ni Okun. Ni Ojocan, ni Bahia, Moni Oremeti. Ocanjé Ocurim. Urucoré, ni Carlos. Ekedijé Obirim. Urucoré, ni Kátia. Adubocan, ni Boboa Mboi. Ni Ojocan, Boboa Lossi Okun. Ni Bati, Adeokun. Abo Achoa. Patanican Lo. Kusi Idiwa. Ni Bati O Iabere Si Alué. Ni Bati A Loueta. Ao Achoa Lati Sinidie. Ni Bati A Sinitan Ao Alociodi Kedi Okun. Lati Lopa Eja. Ni Bati A Paediatan. A Fia Womeja. Na Si Inu Apoa. Boboa Baonan Ileló. Awa Jeonje Ossan. Ni Ile Awokatia. Awa Shewe. Ni Ile Carlos. Ni Bati Odi Ale. Olokuluku. Baonan Ilere. Lo Assum. Bom, terminamos essas lições que vão da 31ª à 40ª lição. Teceremos, após isso, alguns comentários sobre as lições lidas e procuraremos mostrar as coisas mais importantes que nos aparecem. Na primeira lição desta fita, nós temos interessante o nome. Primeiro são Alabá, Aladela, Lá e Bolá. São 4 pessoas. Alabá está tocando tambor, toca tambor, está tocando tambor. Aladê também está tocando tambor. Esse não, que é o artigo definido, quando apresenta-se dessa maneira, ele indica que é a palavra também. Aladê também está tocando tambor. Lalá está dançando, Bolá também está dançando. Bom, aqui nós temos Olopau Can, o Olê. O Olê é a forma contrária das duas palavras, o ó e ilé. Penetrou na casa, junta a forma olê. Penetrou na casa. Ele traz a dialauó, ele traz um cachorro pela mão, pela coleira. Bom, aquele final aqui, ibi agó olopá, significa, isso quer dizer que ele é para um lugar na delegacia, na casa do delegado, do soldado. Na segunda lição temos Chegundê, Chegun chegou. Temos a palavra xexé, que idalé de. Chegun, recentemente, xexé, quer dizer recentemente. Idalé chegou de uma terra longínqua, de um lugar distante. Ele estava nessa terra distante, em Idalé, Odum Meta, quer dizer, são 3 anos. Odum ano, Meta significa 3. Xolá, Chitu, Atiaoré, Pupo, Xolá e Chitu, 2 amigos dele, 2 parentes dele. E muitos amigos foram lá procurar cumprimentá-lo, para cumprimentá-lo. Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui.
Achar é costume, moda, hábito. É costume do povo iorubá fazer dessas festas com cozinhados e tal para uma pessoa que chega a ser, comida cozinhada, né? Ali tem, eles preparam várias comidas, né? E muitas pessoas foram ajudar a Xabi para fazer a festa. She Ariwa, Ariwa é festa. Foram ajudar ajudar a Xabi a preparar a festa. A Xabi da Axotitum Fuon. A Xabi deu uma roupa nova para eles. Deixa eu ver aqui, não temos mais nada interessante. Passemos a outra lição. Ashiri Oletu. O segredo do ladrão surgiu. A Ashiri, o segredo. Oletu. Olê é ladrão. Tu surgiu o segredo do ladrão. Quer dizer, um pai estava notando que estava sendo roubado o dinheiro dele, né? Ele cortou uns galhos de madeira, fazendo um igumpá, um tipo de lança. Igumpá é igigumpá. Igui é pau, gum comprido, pá matar, um pau comprido para matar. Isso é o significado de lança. E ele distribuiu esses paus, todos do mesmo tamanho, entre os operários dele, né? Dizendo a eles que o que fosse ladrão, no outro dia apareceria com o pedaço de pau, a lança, menor do que as outras. Então o que era ladrão correu logo para o mato e cortou um pedaço da vara que ele tinha, porque ele era o ladrão. No outro dia a vara iria crescer um pouco. No entanto, isso não aconteceu. No dia ele chegou e a vara que ele trazia na mão era menor do que as outras e, portanto, o ladrão apareceu. Outra lição. Eniauroibi olorum umroire. Quer dizer, uma pessoa revela seus infortúnios e Deus a abençoa, né? Um certo tempo, um homem lutou pelo país dele. Já é lutar. Ilure é o país dele. Esse homem lutou pelo país dele. Mas os inimigos do homem, os inimigos dele, mentiam contra ele ao rei. Diziam junto ao rei: Lodó é junto, Obá é rei. Os inimigos deles ficavam fazendo intriga, falando mal dele com o rei. Assim o rei o expulsou do país. O rei, envenenado pelo que contava, os inimigos contavam, botou ele para fora do país. Mas acontece que o homem foi para um lugar e começou a melhorar, se deu bem no lugar. Tudo que ele fazia dava bem. Ele tornou-se um fidalgo, ele tornou-se um homem rico. Odi Oloró é homem rico, Olopá é fidalgo, quer dizer, um homem prestigiado. Ele procurou voltar logo que ele se encontrou rico, em uma boa situação, ele procurou voltar. Ele agora tornou-se um segundo rei, quer dizer, um homem de confiança do rei que tinha banido ele do país. Outra lição. Carundi Logodi, Dadá Atialabá, Dadá e Alabá. Dadá e Alabá encontraram uma cabaça dentro da floresta, Ibagani no Ibu, uma cabaça dentro da floresta. Dadá não levou a cabaça, ele foi contar para o pai dele o que tinha encontrado. Olossó Fum Babaré. Ele foi falar para o pai dele. O Alabá abriu a cabaça e olhou o que tinha dentro da cabaça, né?
ele encontrou lá um coco, uma vassoura e um caracol. Aqui, tá bom? Coco e balé, vassoura e brim é um caracol dentro da cabaça, né? Então esse caracol andou sobre os pés de Alabau. O castigo que ele teve, o caracol andou sobre os pés dele. O coco quebrou no rosto, bateu no rosto dele. E a vassoura ficou presa na mão dele. Foi o castigo que ele teve pela curiosidade. O Titó Joba, o verdadeiro rei. Num país, eles queriam saber quem era o mais verdadeiro, quem era o mais importante para ser o rei deles, fazer a escolha de quem iria ser o rei deles. Eles chamaram todos para dentro de uma praça, Sinu Obacan, para dentro de uma praça. E aí, nessa praça tinha muitas coisas valiosas do rei que havia morrido. No outro dia, somente uma pessoa teria direito a receber essas coisas valiosas, esses bens. Eles a tomariam e a colocariam no rei dele, no que fosse eleito o rei. Bolá Loraigini Odja. Bolá foi comprar madeira na feira. Esse gui, Bolá foi lá comprar e gui pode ser traduzido como madeira ou como lenha também, né? Ele foi comprar lenha, ela foi comprar lenha na feira. Então, a lenha, o feixe de lenha era muito grande. Ela sozinha não podia carregá-lo. Badeu ajudou no lugar em que ela comprou madeira na feira, né? A vendedora da madeira ajudou Bolá a colocar uma corda amarrando a lenha, né? Quer dizer, Iá Onigi, quer dizer, a senhora dona da madeira da lenha, ajudou Bolá com uma corda para amarrar a lenha, né? Badeu levantou o feixe de lenha e carregou. Ele estava ajudando a transportá-la. Mas a lenha era muito pesada e o pescoço dele começou a doer, e a doer muito. Bolá pediu a Dadá que ele socorresse o Badeu um pouco, né? Dadá aceitou. Ele ajudou Bolá a carregar a madeira, a lenha, até chegar em casa. Vamos ver agora a lição Kokedi de Logodi. Adé Bolá. Adé desculpa-se com Bolá, está se desculpando com Bolá. Adé e Bolá estavam brincando no local do trabalho do pai dele, Ibi Ixé Babauon. Ibi é local, Ixé, trabalho, Babauon, do pai deles. Eles vestiam roupas, mas eles não enrolaram, eles chamam aí um ué-guilê. Ué é enrolar, é colocar o turbante, enrolar um turbante na cabeça. Um mês somente tem Bolá chegado na fazenda deles. Xexé, que eu disse, é a palavra recentemente. Oxum Can, Oxu é mês, Can é um. Um mês somente, Bolá recentemente chegou na fazenda deles. Quando eles estavam brincando, Adé a empurrou, derrubando-a, Chubu, maltratando, ofendendo-a, conseguiu derrubá-la. Ela ficou zangada. Binu é zangada. Mas Subon Adé Faapadá. Adé a puxa de volta. Ela desculpa, pede desculpa pelo que aconteceu. Outra lição. Ixé Omode de Ouro. Ouró.
o trabalho das crianças pela manhã. O que é que as crianças fazem quando acordam? Quando a criança acorda, corre para lavar o rosto. Procure escovar os dentes com a orim, porque lá na África eles usam muito escovar os dentes com um pauzinho, um pedaço de madeira, de uma madeira própria. Aqui no interior do Brasil também se faz isso. Eles escovam com aquele pauzinho os dentes, né? Agora, quando uma pessoa idosa estiver na varanda, ela varre perto dela, indo rapidamente cumprimentá-la com humildade. Porque na Nigéria, quando uma criança cumprimenta o adulto, faz com respeito, jogando-se ao chão para pedir a bênção ou então ajoelhando. A criança que dormir cedo na varanda e acordar sem varrer o solo, sem varrer o chão, quer dizer, quando ela acorda, ela tem a obrigação de varrer o chão. Nós supomos ser um filho imprestável e a chamamos assim, de imprestável porque não lavou o chão. Essa última lição é tirada de um livro do professor Ornato José da Silva e é feito aqui sobre a Bahia. Um dia no mar. Ele escreveu em homenagem à Bahia. Ele diz: um dia na Bahia eu tinha dois amigos. Eu tinha Orebete, dois amigos. Um era homem, o nome dele era Carlos. O outro é Quedia, o segundo ou o outro era mulher, e o nome dela era Cátia. A do Bocaninho Bobô a um boi. No mesmo bairro, a do Bo é bairro. Em um bairro, nós todos estávamos morando. Nós morávamos todos no mesmo bairro. Estamos vizinhos. Nyojokan Boboá Lociocum. Um dia nós fomos à praia. Ocum é praia ou mar. Okay. Quando nós chegamos à praia, nós tiramos as nossas roupas, usamos somente os calções, deixando tudo numa trouxa, o resto todo numa trouxa. Quando prontos, nós começamos a nadar. Fomos para o mar e começamos a nadar. Quando nós terminamos de nadar, nós vestimos as nossas roupas para descansar um pouco. Descansar. Descansar um pouco. Me bati quando a Loé, nós, Loé, acabamos, Loé tan significa acabar, Loé tan, acabar de nadar, acabar de se banhar, nós voltamos, nós vestimos a roupa para descansar um pouco. Quando nós terminamos sim de descansar, nós fomos para quando acabamos, nós fomos novamente para a praia para pescar. Paediar, matar peixe ou simplesmente pescar. Quando a gente terminou, nós colocamos os peixes dentro da nossa mochila e todos tomamos o caminho para ir para casa. Nós almoçamos, vocês reparem aí que tem a Onjelsan. Nós comemos, Onjelsan é o almoço. Nós comemos o almoço na casa de Kátia. Nós tomamos banho na casa de Carlos. Quando a noite chegou, quando tornou-se noite, todos tomamos o caminho todos tomaram o caminho das suas casas e foram dormir. Essa é o que diz aqui. Bati o dialé. Quando a noite chegou, o Luculucu, Bauna, cada um pegou o caminho e lê, né, da sua casa
loasum, para indo dormir, procurando dormir. Então, tivemos aqui os comentários necessários sobre essa edição, essas edições que nós demos, que foram da 31ª à 40ª lição. Vamos, no outro lado da fita, gravaremos alguma coisa sobre gramática. Acredito que é só o que nós tínhamos de importante para dizer. Agradecemos a boa vontade de vocês, o trabalho e tal. Queiram ler, ouvir bastante. Primeiro ouçam essas fitas, essas lições, acompanhando na apostila, para saber o significado do que eu estou dizendo. Depois de fazer isso umas 2 ou 3 vezes, então você procure ouvir sem acompanhar pela apostila, para que possa ouvir e entender o que está sendo dito, sem precisar recorrer ao livro para a tradução. Isso é Aulas de Yorubá do professor Gilberto Baraú, curso por correspondência. Começaremos hoje a estudar a prática do cotidiano na língua Yorubá. Aprenderemos inicialmente as maneiras como esse povo saúda e cumprimenta. Será interessante, antes de aprender as saudações, memorizar algumas palavras que entram na formação destes cumprimentos. Aró é uma forma abreviada de Ouró, significa manhã, aurora, alvorada. Ossan, tarde, dia. Irolé é um período que vai das 4 horas da tarde às 7 horas da noite, quando o povo iorubá tem um comprimento diferente do boa tarde. Nem chega a ser boa tarde, nem boa noite. Eles usam o termo irolé, como veremos na continuação. E alé é noite, a partir das 7 horas. Cu é a forma de apresentação do verbo que é o verbo cumprimentar. Na formação das saudações, o verbo que se apresenta como cu. Di significa até. Olá significa amanhã. E Ibá é tempo ou período. O povo nigeriano é muito respeitador. Há uma grande deferência no trato de uma pessoa mais nova para com uma mais idosa, ou de uma pessoa com menos validade na hierarquia para outra mais bem situada. Quando se encontram pessoas de diferentes idades ou classificação social ou religiosa, a mais nova ou menos dotada deve sempre empregar o pronome da segunda pessoa do plural, que em português equivale a vós. E a pessoa mais nova nunca deve ser a primeira a iniciar uma conversação. O início da conversação deve ser da pessoa mais idosa. Cuaró é o cumprimento pela manhã. Depois de ele é lidido, transforma-se em caró. O cuaró transforma-se em caró e significa bom dia. Porém, se a pessoa que está cumprimentando deve mostrar respeito, é mais nova, ele deve dizer caró. Significa um tratamento respeitoso, equivalente ao vós. Caró. O outro responderá apenas caró. Bom, gramática. A pode ser a forma contrata do pronome da primeira pessoa do plural. Auá. A um ló lolá. A um ló lolá. Nós estaremos indo amanhã. A pode ser a forma contrata do pronome da terceira pessoa do plural auon.
Esta forma é usada na formação da voz passiva. Nós dizemos arimi, eles me veem, ou eu sou visto. É a forma da voz passiva. A letra E, como forma pronominal da terceira pessoa do singular, é usada quando o verbo termina em E. Nós temos assim, mope, eu o chamo. Mope, eu o chamo. Já o E, esse primeiro caso foi a letra E. No segundo caso é a letra E. É a forma pronominal da terceira pessoa do singular quando o verbo termina em E. Iwo fé, você o quer. É pode ser também o pronome da segunda pessoa do plural na formação subjetiva, como forma contrata do pronome ein. Ein pode ser resumido em é apenas. Você diz é padaloni, vocês voltaram hoje. A letra I é o pronome da terceira pessoa do singular quando o verbo termina em I, correspondendo aos pronomes oblíquos o, a, o, li. Voltamos agora. Nós estamos intercalando uma página de gramática, uma página de necessidade do cotidiano. Então vejamos agora a necessidade do cotidiano. Os dias são divididos em 4 períodos para os cumprimentos em Yorubá. Das 5 às 11h59, nós dizemos Karo, significa bom dia. Das 12 até às 16 horas ou 4 horas post-meridiano, nós dizemos Ka-san, significa boa tarde. Das 4 às 7, ou das 16 às 19, nós dizemos é o tal período que é de tardezinha. Eles chamam, eles têm um tratamento especial. Eles dizem Kurolé, Kurolé, significa boa tarde também. Das 7 da noite às 5 da manhã se usa dizer Kalé, que traduz-se por boa noite. Esse pronome, quando colocamos o pronome é, que não, na sua apostila está entre parênteses, indica que o tratamento deve ir para a segunda pessoa do plural, em sinal de respeito. Vamos apresentar alguns diálogos entre duas pessoas e os senhores atentem para o tratamento que é empregado. Eu não vou traduzir porque vocês já têm a tradução na apostila. Olu, é caça, obene ojo. É caça, obene ojo. Obene ojo. Caça olu, shedadani. Olu, dadani. Obene ojo, ishe unko. Olu, dara. Outro exemplo. Titi cumprimenta uma senhorita, a Folaia, sua vizinha. Esse encontro deles dois se dá às 6 horas da tarde, portanto, no período da tardezinha, do período compreendido entre 4 e 7. Titi, é curolé, omidan a Folaia. Omidan a Folaia responde. Curolé, Titi, Shed alafiani, Titi adupue, Omidan Folaia, Iare unko, Titi, Won Ua, Omidan a Folaia, Aburore unko, Titi, Ua. Repare que Titi trata a moça por vós e ela o trata por você. A frase She alafiani pode ser traduzida como vai você,
você está em paz, adupué é o verbo cumprimentar. Quando prefixamos com um a e pronunciamos de uma só vez, o verbo transforma-se em grato, agradecido. Eu digo adupué. Agora, quando o a é pronunciado separadamente, adupué, nós agradecemos. Jokoni H. Lowell. Sente-se na cadeira, por favor. O dupué, eu agradeço. O adupué, nós agradecemos. O adupué junto, agradecido. Somente a pessoa mais idosa ou a de maior respeito pode começar a pergunta: como vai? Você está bem? Tialá Fiani só pode ser dito, só deve ser dito pela pessoa mais idosa. A mais jovem aguarda a pergunta para então responder. Vamos algumas palavras e frases que interessam no cumprimento normal durante uma conversação. Mabinu significa desculpe, não se zangue. Eche oxe pupo, obrigado, você fez muito. Oxe pupo, você fez muito. É uma espécie de agradecimento. Quando você diz para a pessoa, você fez muito, quer dizer, você fez demais, portanto eu estou agradecida porque você fez demais. E lê um có, sua casa está bem, ou como vão os de sua casa. E lê o a, ou o onwa. E lê o a significa a casa está bem. O onwa, eles estão bem, quer dizer, as pessoas de casa estão bem. Gafará é licença no sentido de permissão, pode-se usar também como desculpa. Iagô é licença no sentido de sair da frente. É uma palavra que suscita muita discussão, porque o povo de Candomblé usa essa palavra Iagô como agô. Agô significa licença, como eles usam, mas em caso especial, em que uma pessoa se encontra na frente e a gente diz agô, quer dizer, saia da frente, com licença, saia da frente. Porque em Candomblé, quando as entidades vão penetrar, depois de paramentadas, vão penetrar na sala, se canta agô, agolona, agô, agolona. Quer dizer, significa isso licença, ou saia da frente da porta para que a entidade penetre na sala. Agolona, saia do caminho. Onan é caminho. Jowó significa por favor. De olá ou dolá é até amanhã. De olá, até amanhã. Pode ser de abó ou dabó, que é até de manhã. Um é até amanhã, o outro é até de manhã. Odibá significa até logo. Pariocedada significa termine a semana bem. Baodi, como vai? Quando duas pessoas que têm intimidade se encontram, uma pode perguntar, Baodi, quer dizer, como vai? Como está você? Entendeu? Mas só pode ser feito entre duas pessoas que têm intimidade, da mesma idade, etc. Che alafiani, você está bem? Você está em paz? Alafiar pode ser bem, paz, tranquilidade. Modopué, eu agradeço. Obene significa Senhor. SR, Senhor fulano. Senhor professor, Obene Olucó, Senhor professor. Umidã é senhorita. Arabini é senhora. Dokita
é doutor, doquita. Odiobon. Odiobon é uma maneira também de dizer professor, de chamar uma pessoa de professor. Agogomelô. Agogomelô significa quantas horas são. Lá em Yorubá, eles não dizem quantas horas são. Ou como nós dizemos, eles dizem quantas horas são e não como nós dizemos, que horas são. Melô é quanto. Agogô melô, quantas horas. Kini Orucoré, qual é o seu nome? Kini Orucoré, qual é o seu nome? Niboni o Umbue. Niboni o Umbue. Onde você mora? Você pode dizer José Urucomi Ni. José, meu nome é. Mo Umbue ni Opopo Chile. Mo Umbue ni Opopo Chile. Quer dizer, eu moro na rua Chile. Vamos ver agora uma Orossissó. Orossissó é palavra para conversar. É uma maneira de conversar. Eu não vou traduzir, porque na sua apostila já existe a tradução. Eu direi apenas a parte em Yorubá para que vocês peguem a pronúncia. Um diálogo entre Bolá e Titi. Duas pessoas. Bolá, pelo tratamento, você vê que são duas pessoas de idades mais ou menos iguais. Bolá diz: Titi Baoni. Titi Baoni. Titi responde: Moa Dara Dara. Araile Unko. Ileua. Bola. She Alafiani. Alafiani Bodopoé. Bola. Jowo. Niboni Ileolorumwa. Titi Ileorum. Ile Olorum Wani Opopo Lati Leue. Ile Olorum Wani Opopo Lati Ileue. Bola. Mabinu Titi Chubon Emikori Iare Ni Oja Lana. Vou repetir. Mabinu Titi Chubon Emikori Iare Ni Oja Lana. Essa frase ele está dizendo: me desculpe, Titi, mas eu não vi sua mãe na feira hoje. Titi, Wonsoromi. Wonsoromi. Ela me falou, ele usa o on, que é plural, porque em sinal de respeito. Ele está se referindo à mãe dele. Bola. Agogô Meloni. Agô Medjó e Sheju Meuá. Vamos rever agora a parte de gramática que eu pulei para seguir a conversação. Vamos ver aqui a parte em que eu deixei. Foi referente às vogais que entram nas formações verbais. O, por exemplo, é pronome pessoal, forma contrata de um, que é a terceira pessoa do singular, na função subjetiva, apresentando-se com tonalização alta. O fé je é có pelo moim moim. Ele quer comer a caçar com abará. O é pronome pessoal, segunda pessoa do singular, correspondente a tu ou você, com tonalização média. O fera pupo latilossi le babá bolá. Você gosta muito de ir para a casa do pai de bolar.
O é também pronome na função objetiva, correspondendo à forma o, a, o, li, em português, quando o verbo termina com a vogal o. Mofé bola tissum. Eu queria cobri-la para dormir. O é o pronome na função objetiva, quando o verbo termina em o. Niboni achomiwa. O fó. Onde está minha roupa? Você a lavou? O pode ser a forma contrata de iwo, apresentando-se como pronome oblíquo na voz passiva. Morió, nibati iwo delati odia. Eu vi você quando você chegou da feira. O é o pronome da terceira pessoa do singular quando o verbo termina nessa vogal. Você diz bolar lu pelo abara. Bolar abateu com força. Todas as vogais nasais podem representar pronomes em sua forma objetiva na terceira pessoa do singular, quando os verbos terminam nesta vogal. Eu digo assim: mofé ebum canfum. Eu quero dar um presente a ele. Quando trata-se de caso de vogal nasal, você pode repetir a vogal anasalando o prosseguimento ou apenas colocando na forma oral. Você pode dizer fum ou fum é independente. Toda vez que o verbo estiver com a vogal anasalada, você anasala ou não a repetição. Passemos agora a pronomes demonstrativos. Pronome demonstrativo é o que indica o lugar, a posição e o tempo dos seres e das coisas em relação às três pessoas do discurso. Estudaremos estes casos em português, para podermos senti-los melhor quando estudarmos em Yorubá. Primeira pessoa, este, isto, são pronomes. Este, isto, são pronomes da primeira pessoa. Indica um ser ou um objeto que está no ambiente da pessoa que fala. Exemplo, eu digo: este livro é meu. Eu estou me referindo a um objeto que está junto de mim, que sou a pessoa quem fala. Esse e isso são pronomes da segunda pessoa. Relacionam-se com a pessoa com que falamos, ou coisas próximas a elas. Esta bolsa que você tem é linda. Eu usei agora, em vez de esta, essa. Essa bolsa que você tem é linda, porque está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Aquele e aquilo são pronomes da terceira pessoa, indicam as pessoas de quem falamos, ou coisas próximas a elas. Dão ideia de fatos remotos também. Aqueles meninos comeram muitas goiabas. Que bonita aquela época do passado. Em português, se queremos pluralizar um pronome demonstrativo, acrescentamos tão somente um S. Em Yorubá, os pronomes demonstrativos são pluralizados com o emprego da palavra awo. Procuraremos agora exemplificar os casos da primeira pessoa do singular. Este, esta, isto. Eu não vou traduzir, eu vou dizer apenas em Yorubá. Em Yorubá, esses pronomes demonstrativos têm a forma ii. Então, este tem a forma ii, quando usado no meio ou no final das frases,
tem a forma de EI. Quando usado no meio ou no final, usamos apenas II, YI. Quando usado no início da frase, nós usamos EI, EYI. Vejamos alguns exemplos. Achoi que bababirá je daradara. Temini batai que o alabé ibusum. Ei moto dara pupodi. I orowoi si ede Yorubá. Aorai kou mirará. Ooi kopoi. Tani da omimno. Kini awon obinini mara. Inu apoti achoi doti popo. Apaqueji itanhi dum pupo. Assim, chegamos ao término do terceiro livro de Yorubá. Vamos no livro de apostila. Passamos agora ao quarto livro. Você vai encontrar na primeira lição do quarto livro. Equivalente à 40ª lição. Prosseguimos com os pronomes demonstrativos. O pronome demonstrativo da segunda pessoa ou da pessoa com quem se fala não é muito usado em Yorubá. Existe, mas é muito pouco usado. Elei significa esse, essa, isso. Tani okuri elei kipada latia férica. Outro. Emi ibafera latisoro fi obirin elei kiwapelura. O pronome demonstrativo da terceira pessoa é ie ou ie. Ie ou ie. Significando aquele, aquela, aquilo. Se escreve Y-E-N ou I-Y-E. Vamos ver alguns casos. Iwotiowa nibe ienti deleni. Batado duye shola rani odia. Ilemi ieni. Tanishi ieni ile baba achabi. Ie nkami kosinibe. O plural dos demonstrativos da terceira pessoa é feito com a junção do pronome awon, como no outro caso. Vou dizer algumas frases. Mofé awon h. Ie kiwani ogiri. Ounri awon bataye ki obirirá funu. O pronome demonstrativo da segunda pessoa é muito pouco usado em Yorubá. Como eu já disse, esse termo elei é substituído pelo i mesmo. É muito pouco usado. Estudaremos agora os verbos na língua Yorubá. Os verbos não têm em Yorubá o valor que possuem em português. E isto acontece porque não sofrem as flexões que tornam tão difícil o conhecimento perfeito das suas conjugações no nosso idioma. Como veremos nas lições que seguem, as flexões verbais, quando não existem,
as quase não existem em Yorubá. O verbo é uma palavra variável, que exprime ação, estado ou fenômeno. Em Yorubá, o verbo ra, comprar, corim, cantar, cauê, estudar, são verbos que indicam ação. Os verbos wa, ku, turo, são verbos que significam estado, ou estar, morrer, permanecer. Estado e fenômeno fun, fun, uini, uini, fun, uini, uini, chuviscar, có, relampejar, e etc. Os verbos, normalmente em português, devem expressar a pessoa do discurso, o número de seres, o tempo em que a ação decorre, o modo em que a ação é decorrida e a voz empregada nos casos. Começaremos a perceber as simplificações que o Yorubá oferece a partir deste momento. São 3 as pessoas do discurso. Elas podem se apresentar no singular e no plural. Primeira pessoa é a pessoa que fala, o ouvinte, ou a pessoa falante. Quando estudamos português, percebemos que existe uma variação da forma verbal quando mudamos as pessoas de discurso. Vamos acompanhar a nossa aula com o verbo ir, para podermos sentir a diferença do uso do verbo nos 2 idiomas. Em português diremos eu vou para a primeira pessoa do singular. Em Yorubá diremos mo lo. Em português diremos tu vais para a segunda pessoa do singular. Em Yorubá diremos o lo. Quer dizer, o verbo não mudou. Em português diremos ele